Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de estrelas, porque estamos lendo A Culpa é das Estrelas, de John Gray. Capítulo 25. Acordei na manhã seguinte em pânico, porque eu tinha sonhado que estava sozinha dentro de um lago enorme, sem um barco. Levantei no susto, puxando o bipap com força para a frente, e senti a mão da mamãe em mim. Oi? Você está bem? Meu coração estava disparado, mas fiz que sim com a cabeça, e mamãe falou. A Caitlin está ao telefone e quer falar com você. Apontei para o bipap. Ela me ajudou a tirá-lo e me conectou ao Felipe. Só então peguei o celular da mão da mamãe e disse: Oi, Caitlin. Só liguei para saber como está tudo, ela disse, para ver como você está indo. Ah, obrigada, eu estou indo bem. Você simplesmente teve um azar enorme, amada. Isso é tão desarrozoado. Talvez, falei. Eu não pensava muito mais na minha sorte ou no meu azar. Na verdade, eu não queria falar com a Catherine sobre nada, mas ela insistia em puxar assunto. Então, como foi? Ela perguntou. Como foi a morte do meu namorado? Uma droga. Não, ela falou. Estar apaixonada. Ah, falei. Ah, foi legal. Passar um tempo com alguém tão interessante. Nós éramos muito diferentes e discordamos em muitas coisas, mas ele era sempre tão interessante, sabe? Ai de mim, não sei. Os garotos que eu conheço são extremamente desinteressantes. Ele não era perfeito nem nada. Ele não era um príncipe encantado de conto de fadas e tal. Ele tentava ser assim às vezes, mas eu gostava mais dele quando essas coisas desapareciam. Você tem tipo um álbum com as fotos e as cartas que ele escreveu? Tenho algumas fotos, mas ele nunca chegou a me escrever nenhuma carta, exceto, bem, algumas páginas faltando no caderninho dele que podem ter sido algo para mim, mas eu acho que ele as jogou fora ou elas se perderam ou coisa assim. Talvez ele tenha mandado essas páginas pelo correio para você, ela disse. Não, elas já teriam sido entregues aqui. Então talvez não tenham sido escritas para você, ela falou. Talvez. Quer dizer, eu não quero deixar você deprimida nem nada, mas talvez ele as tenha escrito para outra pessoa e colocado no correio. Van Hout, gritei. Você está bem? Isso foi uma tosse? Kathleen, eu te amo, você é um gênio. Eu tenho que ir agora. Desliguei o telefone, rolei para o lado, peguei o laptop, apertei o botão de ligar, então escrevi um e-mail endereçado a Lidevege Vlengentat. Acredito que o Augusto Walters tenha enviado algumas páginas do caderninho dele para o Peter Van Hout logo antes dele, o Augusto, morrer. É muito importante para mim que alguém leia essas páginas. Eu quero lê-las, claro, mas talvez ela não tenha sido escritas para mim. Mas de qualquer forma, tem que ser lidas, precisam ser lidas. Você poderia me ajudar com isso? Sua amiga Hazel Grace Lancaster. Ela respondeu no fim daquela tarde. Querida House, eu não sabia que o Augustus tinha morrido. Eu fiquei muito triste ao saber do acontecido. Ele era um jovem muito carismático. Sinto tanto. Estou tão triste. Não falei com o Peter desde que me demiti naquele dia que nos conhecemos. Está muito tarde aqui agora, mas eu irei até a casa dele amanhã cedo a fim de procurar essa carta e forçá-lo a lê-la. As manhãs costumam ser a melhor hora para falar com ele. Sua amiga Lidevege Vringentart. PS. Levarei meu namorado comigo para o caso de termos de conter o Peter fisicamente. Fiquei me perguntando por que ele teria escrito para o Van Houten naqueles últimos dias em vez de para mim, dito que ele só seria absolvido se me desse a minha continuação. Talvez as páginas do caderninho só repetissem seu pedido ao Van Houten. Fazia sentido. O Gus usando sua terminalidade para realizar o meu sonho. A continuação da história era algo muito pequeno pelo qual morrer, mas foi o maior que restou à sua disposição. Atualizei meus e-mails sem parar aquela noite. Dormi algumas horas, então comecei a atualizar de novo, lá pelas 5 da manhã. Mas não chegou nada. Tentei ver TV para me distrair, mas minha cabeça ficava viajando de volta a Amsterdã, imaginando a Lindevege
e o namorado percorrendo a cidade de bicicleta numa louca missão à procura da última correspondência de um garoto morto. Como seria divertido ir sacudindo na traseira da bicicleta da Lindevege pelas ruas de paralelepípedo, seu cabelo vermelho e ondulado sendo soprado em meu rosto. O cheiro dos canais e da fumaça dos cigarros, todas aquelas pessoas sentadas do lado de fora dos cafés, bebendo cerveja, falando suas letras R e G de um jeito que eu jamais aprenderia. Eu sentia a falta do futuro. É claro que eu sabia, muito mesmo antes da recorrência dele, que nunca envelheceria ao lado do Augustus Waters. Mas ao pensar na Lidevege e em seu namorado, eu me senti roubada. Era muito provável que eu nunca mais fosse ver o oceano de uma altura de 30 mil pés de novo. Uma distância tão grande que não dá nem para distinguir as ondas, nem nenhum barco. De um jeito que faz o oceano parecer um enorme e infinito monólito. Eu poderia imaginá-lo, eu poderia me lembrar dele, mas não poderia vê-lo de novo, e me ocorreu que a ambição voraz dos seres humanos nunca é saciada quando os sonhos são realizados, porque há sempre a sensação de que tudo poderia ter sido feito melhor e ser feito outra vez. E mesmo se você conseguir chegar aos 90 anos, deve dar essa mesma sensação. Embora eu inveje as pessoas que têm a oportunidade de comprovar isso. Mas pensando bem, eu já tinha vivido o dobro do tempo que a filha do Van Hout, o que ele não teria dado para ter uma filha morta aos 16 anos. De repente, a mamãe estava de pé entre mim e a TV, as mãos cruzadas nas costas. Hazel, ela disse. Seu tom de voz era tão grave que eu achei que algo estava errado. Sim. Você sabe que dia é hoje? Não é meu aniversário, é? Ela riu. Ainda não. Hoje é dia 14 de julho, Hazel. É o seu aniversário? Não. É o aniversário do Harry Houdini? Não. Cansei de tentar adivinhar, sério. É o dia em que se comemora a queda da Bastilha. Ela levou os braços à frente do corpo, revelando duas bandeirinhas de plástico da França e agitando-as entusiasticamente. Isso parece coisa inventada, tipo o Dia da Consciência do Cólera. Garanto a você, Hazel, o dia da queda da Bastilha não é uma invenção. Você sabia que há exatamente 223 anos o povo da França invadiu a prisão da Bastilha para se armar e lutar por sua liberdade? Uau, falei. Nós deveríamos mesmo comemorar esta data tão importante. Acontece que eu acabei de combinar com seu pai um piquenique no Holiday Park. Ela nunca se cansava de tentar, a minha mãe. Eu empurrei o sofá com a mão e me levantei. Juntas reunimos alguns ingredientes para sanduíches e achamos uma cesta de piquenique empoeirada no armário do corredor. O dia estava tipo lindo e finalmente verão de verdade em Indianópolis, quente e úmido. O tipo de clima que fazia você se lembrar. E depois de um longo inverno, que ainda que o mundo não tivesse sido feito para os seres humanos, nós tínhamos sido feitos para o mundo. O papai estava esperando por nós de terno bege, de pé na vaga, para pessoas com deficiência, digitando em seu smartphone. Ele acenou para nós enquanto estacionávamos e depois me abraçou. Que dia, ele disse. Se morássemos na Califórnia todos os dias seriam assim. É, mas aí você não daria valor a eles, minha mãe falou. Ela estava errada, mas eu não a corrigi. Acabamos colocando nossa toalha ao lado das ruínas, um estranho retângulo de ruínas romanas, plantado no meio de um campo em Indianópolis. Não são ruínas de verdade, são tipo uma recriação escultural de ruínas construída 80 anos atrás, mas tinham sido tão mal cuidadas que acabaram meio que virando ruínas de verdade por acidente. O Van Hout iria gostar das ruínas, e o Gus também. Então nos sentamos à sombra das ruínas e fizemos uma boquinha. Você quer passar filtro solar? A mamãe perguntou. Não, obrigada. Dava para ouvir o vento balançando as folhas, e naquele vento viajavam os gritos das crianças no playground à distância, descobrindo como continuar vivas, como percorrer um mundo que não foi feito por elas, ao percorrer um playground que foi.
O papai me viu observando-as e perguntou: Você sente saudade de correr de um lado para o outro desse jeito? Acho que sim, às vezes. Mas não era nisso que eu estava pensando. Eu só estava tentando reparar em todos os detalhes. A luz nas ruínas, arruinadas, a criancinha que mal conseguia andar, descobrindo um graveto no canto do playground, minha infadigável mãe zigue-zagueando a mostarda no sanduíche de peru dela, meu pai dando batidinhas no smartphone no bolso e resistindo à tentação de dar uma espiada, um cara jogando um frisbee que seu cachorro ficava correndo para alcançar e depois levar de volta para ele. Quem sou eu para dizer que essas coisas podem não durar para sempre? Quem é o Peter Van Hout para afirmar, como verdade, a conjectura de que nossa labuta é temporária? Tudo o que eu sei sobre o paraíso é tudo o que eu sei sobre a morte está naquele parque. Um universo elegante, em movimento constante, pulando, pulando, com ruínas arruinadas e crianças estridentes. Meu pai começou a balançar a mão na frente do meu rosto. Sintonize, Hazel, você está aí? Foi mal. O quê? E a mamãe sugeriu que fôssemos ver o Gus. Ah, tá, falei. Então, depois do nosso almoço no parque, fomos de carro até o cemitério Crow Hill, o último e derradeiro local de descanso de 3 vice-presidentes, de um presidente e do Augustus Waters. Subimos a ladeira e estacionamos. Os carros passavam atrás de nós na rua 38. Foi fácil achar o túmulo do Gus. Era o mais novo. A terra ainda estava amontoada. Nada de lápide por enquanto. Não senti como se ele estivesse ali nem nada. Mas, mesmo assim, eu peguei uma das bandeirinhas ridículas da mamãe e enfiei-a no chão, ao pé do túmulo. Talvez quem passasse por ali pensasse que o Gus tinha sido um integrante da Legião Estrangeira Francesa ou algum mercenário heróico. A Lindeger finalmente se escreveu logo depois das 6 da tarde, enquanto eu estava no sofá, assistindo ao mesmo tempo a televisão e alguns vídeos no meu laptop. Imediatamente pude ver que havia 4 arquivos anexados ao e-mail e quis abri-los primeiro, mas resisti à tentação e li a mensagem. Querida Hazel, o Peter estava muito bêbado quando chegamos à casa dele esta manhã, mas de alguma forma isso acabou, tornando o nosso trabalho mais fácil. Baz, meu namorado, o distraiu enquanto eu vasculhava o saco de lixo no qual ele guarda as cartas dos fãs. Mas aí eu me dei conta de que o Augusto sabia o endereço do Peter. Havia uma enorme pilha de cartas na mesa de jantar, onde logo encontrei a do Augustus. Abri o envelope e vi que estava endereçada ao Peter, por isso pedi a ele que a lesse. Ele se recusou. Fiquei com muita raiva naquela hora, Hazel, mas não gritei com o Peter. Em vez disso, falei que ele devia à filha morta a leitura da carta escrita por um garoto morto. Entreguei a carta ao Peter. Ele leu tudo e disse: E aqui o cito fielmente, palavra por palavra. Mande a carta para a menina e diga a ela que não tenho nada a acrescentar. Eu não li a carta, embora meu olhar tenha capturado algumas frases enquanto escaneava as páginas. Eu as anexei a esse e-mail e depois vou enviá-las pelo correio para a sua casa. Seu endereço ainda é o mesmo? Que Deus te abençoe e te guarde, Raza. Sua amiga, Lidevege Vliegentart. Cliquei e abri os 4 arquivos anexados. A letra dele estava confusa, inclinada, o tamanho variando, a cor da caneta mudando. Ele tinha escrito a carta durante vários dias em graus de consciência variados. Van Hout, sou uma pessoa boa, mas um escritor de merda. Você é uma pessoa de merda, mas um bom escritor. Nós formaríamos uma bela equipe. Não quero lhe pedir nenhum favor, mas se tiver tempo, e pelo que vi você tem tempo de sobra, fiquei me perguntando se poderia escrever um elogio fúnebre para Hazel. Eu tenho algumas anotações e tudo mais, mas se você pudesse transformá-las num texto completo e coerente e tal, ou então só me dizer o que eu deveria escrever de forma diferente. O bom da Hazel é o seguinte: quase todo mundo é obcecado por deixar uma marca no mundo, transmitir um legado, sobreviver à morte. Todos queremos ser lembrados, eu também. É isso o que me incomoda mais. Ser mais uma vítima esquecida na guerra milenar e inglória contra a doença. Mas, Van Hout, as marcas que os seres humanos deixam são com
frequência cicatrizes. Você constrói um shopping center medonho, ou dá golpe de estado, ou tenta se tornar um astro do rock e pensa: eles vão se lembrar de mim agora, mas A. Eles não se lembram de você, e B. Tudo que você deixa para trás são mais cicatrizes. Seu golpe de estado se transforma numa ditadura. Seu shopping center acaba dando prejuízo. Tá, talvez eu não seja um escritor tão de merda assim, mas eu não consigo organizar minhas ideias. Van Hout, meus pensamentos são estrelas que eu não consigo arrumar em constelações. Nós somos como um bando de cães mijando em hidratantes. Nós envenenamos as águas subterrâneas com nosso mijo tóxico, marcando tudo como meu numa tentativa ridícula de sobreviver à morte. Eu não consigo parar de mijar em hidrantes. Sei que é tolice e inútil, epicamente inútil em meu estado atual, mas eu sou um animal como qualquer outro. A Hazel é diferente. Ela andava suavemente, meu velho. Ela anda suavemente sobre a terra. A Hazel sabe qual é a verdade. É tão provável que nós consigamos ferir o universo quanto é possível e provável que nós o ajudemos. E é improvável que façamos qualquer uma dessas duas coisas. As pessoas vão dizer que é triste o fato dela deixar uma cicatriz menor, que menos pessoas se lembrem dela, que ela tenha sido muito amada, mas não por muita gente. Mas isso não é triste, Van Hout. É triunfante, é heróico. Não é esse o verdadeiro heroísmo? Como dizem os médicos, em primeiro lugar, não cause dano ou mal a alguém. Os verdadeiros heróis, no fim das contas, não são as pessoas que realizam certas coisas. Os verdadeiros heróis são as que reparam nas coisas. O cara que inventou a vacina contra a varíola não inventou nada, na verdade. Ele só reparou que as pessoas que tinham varíola bovina não pegavam varíola. Depois que a minha tomografia acendeu como uma árvore de Natal, eu entrei furtivamente na UTI e vi a Hazel quando ainda estava inconsciente. Entrei andando atrás de uma enfermeira de crachá e eu consegui me sentar ao lado da Hazel por tipo uns 10 minutos antes de ser pego. Eu realmente achei que ela fosse morrer antes que eu pudesse lhe contar que também ia morrer. Foi brutal. O arreganga mecanizado incessante da terapia intensiva. Havia uma água cancerosa escura pingando do peito dela. Os olhos fechados, entubada, mas a mão dela ainda era a mão dela, ainda quente, as unhas pintadas de um azul escuro, quase preto. E eu simplesmente segurei sua mão e tentei imaginar o mundo sem nós. E por mais ou menos um segundo fui uma pessoa boa o suficiente para torcer que ela morresse e nunca ficasse sabendo que eu também ia morrer. Mas aí eu quis mais tempo para que pudéssemos nos apaixonar. Eu creio que o meu desejo foi realizado. Eu deixei a minha cicatriz. O enfermeiro chegou e me disse que eu precisava me retirar, que visitas não eram permitidas. E eu perguntei se ela estava melhorando, e o cara disse: ela ainda está fazendo água. Bênção do deserto, maldição do oceano. O que mais? Ela é tão linda. Eu não me canso de olhar para ela. Não me preocupo se ela é mais inteligente que eu. Sei que é. É engraçada sem nunca ser má. Eu a amo. Sou muito sortudo por amá-la, Van Hout. Não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir neste mundo, meu velho. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas e espero que a Hazel aceite as delas. Eu aceito, Augustus. Eu aceito.